Olá, tudo bem? O programa Indústria e Comércio dessa semana veio até o norte do Paraná. Viemos atrás de uma sumidade no que se refere a direitos rurais, direitos dos produtores rurais. E os produtores rurais estão sofrendo muito nesse período, né? E nós queremos atrás de informações que podem, de alguma forma, contribuir muito para você que está com problemas financeiros, problemas contratos com bancos. E o Dr. Diego Michelin, que é uma referência não só aqui no Paraná, no Brasil inteiro e nas redes sociais, confere comigo a reportagem que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Doutor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede TV, uma honra vir ao município, vir até Borrasópolis para esclarecer e elucidar as dúvidas do produtor rural que está sofrendo, principalmente nesse mês. Mas, doutor, quais são hoje as principais causas dos endividamento, né, do produtor rural? Brandão, eu que agradeço a oportunidade. Levar o produtor rural ao conhecimento no momento de tanta crise no agronegócio é realmente uma oportunidade que nós temos que abraçá-lo. E respondendo a sua pergunta, a crise atual do agronegócio ela é resultado de muitos fatores. Nós falamos muito sobre o fator climático, todavia nós estamos vindo de épocas diferentes, guerras, viemos de uma pandemia e o produtor rural ele acumulou prejuízos, altas de insumos e essa soma de fatores, não é? Essa soma de fatores carregadas por fatores externos, como por exemplo, nós estamos vivendo agora uma guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, acabou que trouxe ao produtor rural uma incapacidade de saldar as suas contas. Além, por exemplo, de fatores como estiagem, chuvas de pedra, né? Hoje nós estamos vivendo um cenário diferente, né? Em 2022 nós tínhamos o soja, por exemplo, a quase R$200. Hoje, essa mesma soja está custando R$112, com um custo de produção muito alto. Então, além de muitos outros fatores, o produtor rural ele tem frustração de safra, guerras, aumento do custo de produção e juros muito alto para o crédito rural. Doutor, o produtor rural normalmente ele procura ajuda jurídica no início ou apenas quando a situação já está crítica? Brandão, o produtor rural, com o avanço da internet, ele está descobrindo agora que ele possui direitos. Antes o produtor rural ficava realmente refém das instituições financeiras. E é muito comum, infelizmente é muito comum, que o produtor rural procure o advogado já quando está com um processo de execução, com o nome negativado. E a gente sempre orienta. O ideal é consultar sempre um advogado especializado antes do vencimento das contas. Isso facilita muito a defesa do produtor rural e traz para ele uma segurança jurídica muito maior na condução do seu endividamento. Agora, doutor, estou falando sobre procurar um profissional. Existe na área do direito, como na ortopedia, né? Todo médico, né? Ele é especializado num tratamento especializado na sua categoria, né? E, obviamente, no direito também. Então, o direito bancário se confunde com o direito rural ou é extremamente diferente? O direito do agronegócio e o direito bancário, eles têm pontos em que se encontram, mas são situações totalmente diferentes. Mas dentro do direito bancário, em conjunto com o direito do agronegócio, existe o crédito rural. O crédito rural, que é a matéria utilizada, a defesa, a legislação compatível correspondente ao crédito rural, é utilizada para defender o produtor rural quando ele está endividado. Um exemplo é a Lei 4.829, que tratou da constituição do crédito rural. Entende? Nós temos a Lei 8.171, que é a lei agrária, temos o Estatuto da Terra, mas são searas que se encontram. Só que ao produtor rural, a defesa do crédito rural ela é mais específica que uma defesa bancária comum. Agora, advogados, todos são aptos
Mas, assim como na medicina, existem as especializações, existem as searas do direito, que cada um se identifica mais. Doutor, é mito que os produtores acreditam que dívida rural não tem solução? Isso com certeza é um mito, né? Eu acredito que o produtor rural ouviu isso a vida inteira. E, na verdade, a dívida rural ela tem solução e ela tem legislação específica. O crédito rural, Brandon, para você entender um pouco melhor, ele é tratado até mesmo na Constituição Federal. Lá no artigo 187, o legislador constituinte, ele considerou que o crédito rural, na verdade, ele é um instrumento de política agrícola. Porque nós falamos de crédito, nós falamos de dívida, mas o que está por trás de tudo isso? Segurança alimentar. Olha como que o alimento ele é importante. Veja que hoje, se um pai atrasa o pagamento de pensão ao filho, ele pode ser preso civilmente. Tamanha é a importância do alimento. Nós chamamos o direito ao alimento como um proto-direito social. Porque sem alimento você não tem saúde, você não tem estabilidade social, você não tem segurança de toda uma nação. E tratando-se de Brasil, do mundo. Portanto, o crédito rural ele é especial. E o produtor rural ele tem direito ao acessar aqueles benefícios que, na verdade, não são benefícios, são instrumentos de equilíbrio contratual. Veja, o produtor rural pegou um custeio de soja, né, para pagar. Ele pegou esse custeio ali em setembro, fez o plantio da sua soja em outubro e está colhendo ali em março, em fevereiro, e ele teve uma seca severa, ele não consegue colher. Só que o produtor rural, mesmo conduzindo toda a sua lavoura, com toda a expertise que ele tem, assessorado por engenheiros agrônomos, por técnicos agrícolas, cuidando com o maior esforço possível, com tecnologia que o produtor brasileiro tem, e ele tem um evento climático que é uma seca e ele não colhe, é externo, ele não controla isso. Por isso a legislação ela veio como uma forma de equilibrar o contrato. Se o produtor rural ele teve uma frustração de safra, ele tem um direito. O direito é poder pagar a sua dívida de acordo com a sua capacidade de pagamento e não de acordo com o contrato original. Portanto, é um mito que o produtor rural não possui direitos e ele possui direitos, só que precisam ser exercidos. Precisam ser exercidos. Agora, doutor, existe diferença, o senhor já disse que sim, mas quais são elas entre uma dívida rural e uma dívida comum? A dívida comum, Brandão, para você entender bem, por exemplo, se eu tenho um comércio e eu pego um valor ali para comprar um freezer novo na minha padaria, por exemplo, né? Essa questão de pegar o valor para aplicar em um estabelecimento físico, ela é muito diferente de você pegar um valor para você realizar um plantio. Um plantio. O produtor rural hoje, e eu já disse isso algumas vezes, ele enterra dinheiro. Já viu alguém enterrar dinheiro? E não é pirataria, ele enterra dinheiro no solo e reza, porque ele não controla o clima. E isso diferencia muito, isso faz toda a diferença. Não é um negócio comum, não é o aluguel de um estabelecimento que você abre um negócio e depende do seu bom produto, depende da sua comunicação com as pessoas. Não, o produtor rural ele defende eventos que ele não controla. Imagine você, se eu precisasse exigir do produtor rural que conseguisse estabelecer a paz entre a guerra de Estados Unidos e Irã. E essa guerra trouxe um aumento de 30% do valor do NPK, do nitrogênio, que é utilizado aqui no Brasil. Nós importamos de 80% a 90% do nitrogênio e passa lá pelo Estreito de Hormuz. Isso trouxe esse produtor rural um elevado custo de produção, num juros de crédito rural alto. Então, isso é inexigível. A diferença ela é visível. Por isso que o legislador tratou isso de forma diferente. Então, lá em 1969, onde foi instituído a regulamentação do crédito rural, o legislador disse: olha, o Conselho Monetário Nacional vai ser o responsável por regulamentar o crédito rural no Brasil. Daí surgiu o Manual de Crédito Rural. E é ali que encontram-se muitos direitos do produtor, como é o direito de repactuar as suas dívidas de acordo com a sua capacidade. Doutor Diego, eu sei que o senhor é uma grande referência aqui no Paraná e até no Brasil, porque o senhor atende o Brasil inteiro. Mas por que essa paixão pelo direito, do direito agrário, né? Não,
eu venho de uma família de agricultores. Eu venho de um município muito pequeno, todos os meus amigos são agricultores e eu também sou agricultor. Eu conheço na pele e os meus familiares estão diariamente no campo o que é sofrer com uma frustração de safra, o que é depender de fatores que nós não controlamos, o que é realmente, às vezes, ficar perdido, né? E diante desses cenários, né, com 10 anos de advocacia, me despertou o interesse de saber como eu vou conseguir defender, por exemplo, um produtor rural que está com a sua propriedade indo para leilão. Eu sempre tive um sonho, Brandão, no início da advocacia, que nós conversamos aqui no escritório, que era ser aquele advogado que sabe como restituir um bem, como tirar um imóvel de um leilão, como restituir um trator de um produtor rural. Isso demandou essa vontade de ser essa pessoa, um estudo específico do tema, né? A partir daí eu busquei me especializar realmente em direito do agronegócio, fazer cursos e que trouxe essa possibilidade. Então, eu vim de um ambiente e estou nesse ambiente do agronegócio, né? Eu fiz o meu plantio do milho safrinha, eu colhi meu soja esse ano, eu sei que a margem de lucro deste ano do soja foi a pior margem de lucro da história, porque nós temos um custo de produção muito alto. Então, realmente, por sentir na pele o que o produtor rural passa, por saber o que é estar sol a sol, o dia a dia, é que eu realmente trabalho nessa área com muita paixão. Doutor, essa dificuldade que os agricultores têm em resolver o seu problema com o seu bem, que é a sua terra, onde que ele ganha o seu dinheiro, né? Não, o produtor rural ele tem que conhecer os seus direitos ou conhecer aquele que possa instrumentalizar isso para ele, tá? A primeira coisa que o produtor rural sempre tem que fazer é buscar uma assessoria jurídica. Porque, Brandão, o pessoal confunde muito alongamento de dívidas com calote. O produtor rural, ele fica... ele realmente é um bom pagador. O homem do campo é um homem muito simples, muito humilde, que tem aquele valor do fio do bigode, né? A grande maioria dos produtores rurais não precisa de contrato, né? E eles honram muito isso e realmente sentem muito na pele quando tem dificuldade de pagar as suas contas. Mas alongamento de dívida não é calote, banda. Alongamento de dívida também não é favor de instituição financeira. É um direito, tá? Eu nunca recebi na minha vida um produtor rural que me pediu para uma forma de não pagar a sua conta. Ele sempre vem, com toda a humildade do mundo, requerer o seguinte: eu quero pagar minha conta, mas eu preciso de mais prazo. Como que eu vou fazer isso, doutor? Não é? E muitas vezes eles vão até as instituições financeiras sozinhos, desamparados, e essas instituições acabam fazendo renegociações em juros altos, juros de mercado. Quando, por exemplo, existe uma legislação específica, que é o Decreto 167, que disse que o Conselho Monetário Nacional deveria regulamentar os juros do crédito rural. Os juízes, interpretando essa legislação, limitaram os juros no crédito rural a 12%. Por isso que é importante conhecer o direito, saber o que está assinando, ou ao menos buscar uma assessoria. Isso talvez evite muitos fatores, muita alavancagem de endividamento de vários produtores que acabam estando em situações de dívidas impagáveis. E esse é o principal motivo que eles cometem ao tentar resolver a situação sozinhos? Esse é um grande erro. Eu, sinceramente, mas é um erro de realmente pessoas muito simples, né? E muitas vezes movido por agentes financeiros que realmente não falam o direito que o produtor... Porque, na verdade, eles têm muita confiança com o gerente, né? Se tornam amigos, eles acham que o gerente não trabalha para nenhuma instituição financeira. É amigo. Sim. E, na verdade, eles trabalham, eles querem lucro, né? Esse é um dos grandes fatores, né? O crédito rural, ele não deveria ser um instrumento de lucro da instituição financeira, mas realmente de política agrária, não é? De produção de alimentos, segurança alimentar.
produtor rural, muitos produtores rurais já renegociaram as suas dívidas, tá? E eles têm o direito a revisar esses contratos. Essa pergunta, é possível revisar juros e encargos abusivos? Com toda certeza. Os tribunais entendem que os valores que esse produtor rural pegou nas instituições financeiras para aplicar no campo, para aplicar na atividade agrícola, na compra de um maquinário, no plantio de feijão, arroz, milho, soja, ele tem que ter uma limitação de juros de 12% ao ano, tá? E o alongamento de dívida, ele é um instrumento que não deve aumentar a taxa de juros dos contratos, tá? Agora, doutor, quando que esse alongamento é possível? O Manual de Crédito Rural ele expressamente prevê lá no item 2.6.4 que quando o produtor rural ele tem dificuldades de pagamento das suas contas, tá? Com bancos, cooperativas, por fatores como frustração de safra, dificuldade de comercialização, né? Ou outro fator diverso. Imagina, Brandão, imagina que ficou um caso muito famoso no município de Cascavel de um produtor, um piscicultor, faltou energia e ele perdeu mais de 900 toneladas, né? Um prejuízo de mais de 9 milhões de peixes que morreram por falta de energia. Esse produtor sofreu um evento adverso. Se ele tiver algum investimento sobre aquele investimento dele ali, se ele tiver algum crédito que foi constituído para fazer toda aquela estrutura, assiste a ele o direito ao requerer o alongamento dessa dívida. Então, fatores adversos, eventos climáticos, dificuldade de recompor, de fazer o pagamento desses créditos, traz a ele, sim, o direito a alongar as dívidas com 2, 3, 4 anos de carência, até 20 anos de parcelamento. Existe, então, a possibilidade de suspensão de cobrança e execuções judiciais, já adiantando. É possível um advogado que atue nessa área, especificamente atuante na área do produtor rural, né? Que dê a consultoria ao produtor rural, que ele não perca a sua propriedade? Com certeza, Brandão. Olha, a suspensão da exigência desses contratos, que é muito dito através de liminares, não é? O procedimento do alongamento de dívida, que ele começa na via administrativa, ele começa com um pedido administrativo ao banco. Então, o produtor rural ele encaminha ao banco, através de seu advogado, né, um requerimento administrativo de alongamento de dívida rural, juntamente com um laudo de frustração de safra e um laudo de capacidade de pagamento. Se a instituição financeira negar-se de forma genérica ou de forma indevida a proceder com esse alongamento de dívida, aí o produtor rural pode buscar a via judicial, tá? E o Código de Processo Civil vai dizer que se o produtor rural está na iminência de sofrer uma execução, de ter o seu nome restrito, de ter o seu maquinário apreendido, ele pode ter concedida uma tutela de urgência. E é nessa tutela de urgência que o juiz determina a suspensão da exigência desses contratos, para que o produtor rural, enquanto ele discuta esse direito ao alongamento da dívida rural na via judicial, ele não sofra nenhum procedimento executório. Doutor, a preocupação de 100, entre os 100 produtores rurais é se os bancos podem executar a dívida imediatamente. Não, o banco não pode executar imediatamente a dívida. Ele tem que notificar o produtor rural, também na via administrativa, dando ele a oportunidade de fazer o pagamento. Tá? E essa importância de contar com um profissional nessa área tem a ver também com os laudos, as solicitações de laudos, perícias que vocês vão atrás? Tem sim, Brandão. Geralmente o advogado que atua nessa área do crédito rural, do alongamento de dívidas, revisão de contratos, ele já conhece os peritos, né? Os peritos qualificados para fazer esses laudos. Então, realmente é importante sim se comunicar com um especialista. Qual é o maior conselho que o senhor daria ao produtor que já está endividado? Procure uma assessoria jurídica especializada. Essa aí é o principal conselho. Não é qualquer advogado, não é qualquer profissional da área do direito. Eu entendo que muitos advogados sim são qualificados, existem muitos advogados agraristas excelentes, tá? E o produtor rural sempre busque uma assessoria jurídica. É o melhor caminho.
Doutor, primeiramente quero agradecer muito, foi uma experiência assim bem, digamos assim, diferente, conhecer mais a área do direito e com um especialista que é respeitado no Brasil inteiro é melhor ainda, né? Então eu quero deixar o senhor assim com o produtor rural e deixar uma mensagem para que eles se acalmem. Existem soluções sim, né, doutor? Eu que agradeço, Brandão. Vou deixar uma mensagem para o produtor rural. Tenha esperança. E existem muitos direitos que o produtor rural tem, tá? Principalmente na sua defesa contra as instituições financeiras. Se eu posso te dar uma dica, produtor rural, procure um advogado especialista em direito do agronegócio, defenda-se e, não tendo, meu nome é Diego Michelin, QR Code está aqui do lado e nós estamos sempre dispostos a esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem.